Muito buenos dias, hermanos, que bendição maravilhosa aí nesse sábado 2 de, de agosto del ano de 2025. Eu quero compartilhar essa palavra de paz de Deus. Minha cabeça quedou muito aí para fora. Tava cortando a cabeça de pastor. Que passou, pastor, cortou a cabeça. Um dia hermoso, pelo meio gris, não tá sendo tanto frio. Eu tô solo com essa campeira cá e sem estufa. Quero compartilhar essa palavra, Esmi Decisão, parte 2, aonde que eu prediquei sobre esse mesmo tema já, pero la verdade não foi nem querendo falar desse tema, pero hablando del texto, estava cá dando uma orreada na Bíblia e tudo mais, mirando, e me viu nesse texto, Deuteronômio 30. Pero primeiramente é tua decisão subscrever ao canal, não? É tua decisão subscrever ao canal, deixar aí tu like aí, ó, compartilhar nas redes sociais, hágalo, por favor, é tua decisão. E então você já estava orando na Bíblia, buscando um versículo, buscando um texto, buscando uma palavra. E me viu nesse texto de Deuteronômio 30 e, e me dei conta que esse texto está falando de decisão, pelo que prediquei ayer. Então você deu esse clique, não esse start. Deus está falando uma vez mais de decidir. Temos que decidir, temos que nós outros querer estar. Nós outros temos que eh, bueno, pensar em lo que é melhor e avaliar o que é melhor. E muitas das vezes não estamos fazendo isso. Vamos a ler o texto. Deuteronômio 30, 15. Diz assim: Mira, eu he posto delante de ti hoje a vida e el bem, e a morte e el mal. Assim esse contraste, não? Vida e bem, porque a vida é o bem maior que temos e é algo maravilhoso. E a morte e o mal, contrastando com a vida e o bem. Porque eu te mando hoje que ames a Jeová teu Deus, que andes em seus caminhos, que guardes os seus mandamentos, seus estatutos, seus decretos, para que vivas e seja multiplicado. E Jeová teu Deus te bendiga na terra, a qual entras para tomar a possessão dela. Acorda que o contexto era de uma época Neandertal, não? Eles já estavam começando a ser povo de Deus, a que Deus já havia eligido eles e tudo. Todo há muitos anos atrás, pero eles quedaram 430 anos já em Egipto e não sabiam nada de Deus, cara. Se bem que haviam guardado, não, alguns, pero era uma só história que eles ouviam, conheciam de parte de Deus, uma história que haviam contado a eles. Eu passo cá toda a minha vida contando história para os teres, histórias bíblicas, pero uma coisa é conhecer as histórias bíblicas, não? São muito bonititas, que é muito bonita, porque algumas são muito fantasiosas, digo, é um linguagem de ninho, não estou dizendo fantasiosa no sentido que é mentira ou que está mal a Bíblia, não é nada disso. Pero é nesse sentido que às vezes nos quedamos presos que Davi, aquele menino é em português, não, aquele muchachito, chiquitito, que matou o gigante. Não, Davi não era petiço, não. Davi era um homem promédio argentino. Os argentinos têm promédio 1,70 m, não? Mais ou menos, 75, não sei bem o promédio cá de Argentina. Eu sei que de Brasil é mais grande, não? Inclusive é mais grande Latinoamérica. E, e Davi era grande, eu digo, não era petiço, não tinha 1,40 m Davi, ou 1,50 m, isso sim para a estatura de um homem grande, não, major, já com 18 anos, isso seria muito pequeno, ou ou mesmo 1,60 m, que é um standard acá, pero seria mais baixo, não? Não, Davi tinha mais ou menos 1,70 m, ou quizá até 1,75 m. A diferença era que o gigante era muito grande, não? E quedamos muito presos a essa história e lá usamos o meio como um mito, como uma fábula, no sentido de que quedamos presos na parte de que era mais grande e que, não, pero o que temos que quedar preso nessa história realmente é o que há nessa história, que é uma pessoa com fé pudo encarar uma situação que era muito adversa a ela, não? Que era muito superior
em força e em habilidade, em experiência. O El Gigante já era um homem mais grande, comparado a Davi, já era um homem maduro, major, não digo major no sentido já de 40, 50 anos, pero uns 30 anos deveria ter o Gigante, ou 20 e algo, um tipo já que havia lutado em várias guerras, não experimentado. E Davi era simplesmente um campesino que cuidava de los animalitos, não? De seu padre, que estava olvidado já no campo e vivia aí no campo. Pero Davi também tinha certa experiência e habilidade, não? Pero por que estou falando disso tudo? Porque às vezes tomamos o texto do Antigo Testamento assim como muito fabuloso. E eles viviam nessa época cá digo Neandertal, porque eles estavam começando a ser povo de Deus. Eles já haviam ouvido de todas essas histórias magníficas que havia de parte de Deus. E eu dizia que uma coisa é eu que dar contando na história cá de Davi ou de qualquer personagem bíblico, outra coisa é viver, é o dia a dia, é o cotidiano. Eu sei que na vida de vocês, todos os teres têm experiência para com Deus. Experiência que alguns qualificam como boa e outras como mala, dizendo: ai, Deus é nessa, Deus não me ajudou, Deus parece que se olvidou de mim. Não importa qual seja a tua experiência, há que essa coisa de que se Deus se olvidou de vós, isso é uma experiência equivocada, porque nadie pode experimentar isso, porque Deus não se olvida de nadie. Deus está sempre atento ao clamor de seu povo, não? Tanto é que acá está ensinando eles a ser povo dele, porque Deus vai conduzir eles no deserto, Deus vai bendezer eles, pero Deus está dando acá uma instrução a eles. Qual era a instrução? De que há dois caminhos e que há uma decisão que temos que tomar. É minha decisão tomar ir por ele caminho bueno, porque há um caminho de vida, como pus cá, e um caminho de morte. E se repite acá também nesse versículo. Em los céus e a la terra chamou por testigos contra vós outros hoje. Claro, Deus chama os céus e a terra porque quem Deus pode chamar, não? Se não for sua própria criação. Os é posto os é posto delante da vida. Ou seja, Deus pôs a vida delante deles. Mas também pôs a morte. Também pôs a bendição. E acá, uma vez mais, ele hace essa contradição, não? Esse contraste. E a maldição. Bueno, escorres a vida para que vivas, por suposto, tu de descendência. Quem vai querer elegir a morte, não? Nós outros não queremos elegir a morte nunca. Nós outros somos pró-vida, somos a favor da vida. Queremos elegir a vida. Pero estou falando das decisões do nosso cotidiano que nos levam à morte. À morte, às vezes, espiritual. Por exemplo, se você deixa de congregar hoje, digo hoje porque hoje é dia de congregar cá presencialmente, não, sábado. Se você der uma excusa a Deus hoje, bota ele rindo morte. E não te pode. Estou falando excusa, não? Se você está enfermo, se o hijo está mal, se cajou, que não sei o que, se la roda de trem se pinchou, não? Sendo já irônico, porque às vezes nem temos mais excusa para dar, não? Pero bueno, é uma questão de uno assimilar em sua vida. Digo, infelizmente, esse texto me cajou hoje. Estou falando desse tema hoje, que é a reunião, e parece que já estou dizendo: se vós falta a reunião, está maldizido, vai para o inferno, vai caminho de morte. Não és um. Vós tampouco tem que venir porque sois um religioso, ou porque o pastor mandou ou ameaçou, como me dizem alguns irmãos aí. O pastor ameaçou. Então, se eu vine com medo, bueno, não venga com medo. Eu não estou ameaçando nada. Quando eu ameaço é de broma, vocês sabem muito bem. Eu, é claro que digo, não, ironia e tudo mais. Não, eu digo, Deus te vai mandar um raio em tu casa. Não. Digo, não, é broma, irmãos, é broma. Vocês sabem que a mim me encanta esse tipo de broma ou bromas em si, não para reír-se no mais. Solo para reír-se e ser feliz. Pero la verdade é que não estou falando no sentido religioso, el hecho de vós venir hoje para a igreja, por lo tanto, há muitos que se congregam em várias igrejas, ou a Carla, a minha, ou em outras, que não são cristianos e que
dificilmente vão entender até o final de sua vida, não? Quizá vão morrer sem entender. E alguns se vão até o inferno, não? Uns se vão ao cielo, pero outros se vão ao inferno. Não sei quem é, por suposto, eu nem pode julgar isso. Quem sabe é Deus e quem rusga isso é Deus. Pero eu estou falando para que nós outros hagamos esse autoanálise. A Bíblia sempre nos manda ser essa autoanálise. Na verdade, eu estou me autoanalisando quando eu tomo minha decisão mediante uma análise, porque toda decisão que é tomada al pepe, não? Como dizem acá, tomada à la deriva, tomada à la ligeira, tomada sem uma avaliação, sem um entendimento, sem uma búsqueda, sem uma lógica, não? Buscar, será que é correto? E acá nesse caso do texto, o texto está sendo muito claro, não? Mira, a decisão que vocês podem tomar é correta se eligem na vida e incorreta se eligem el mal, porque esse mal te vai produzir a morte, não? Então, seja eu dizia, no mínimo, tem que se congregar, não? No mínimo, tem que se congregar, por suposto, como eu acabei de dizer, não por religiosidade, senão porque hoje é reunião, por o simples hecho de que hoje é a reunião em sua igreja, não? E na igreja nós outros somos o quê? Aí trabalhados de parte de Deus, Deus trabalha em nossas vidas por meio de sua palavra, nós somos confrontados, trabalhados aí, ensinados, doutrinados, não adoutrinados com uma doutrina de homens ou uma doutrina mala, sino doutrinados com a doutrina del Senhor, somos doutrinados em la igreja. Então, dessa maneira, nós outros aprendemos mais de Deus e se supõe que, tendo mais conhecimento de Deus, vai estar mais cerca de Deus, no sentido de que vai buscar mais a Deus, que tu vai cair lá ficha, que tu vai se arrepender mais. Não no sentido de um agnóstico, de ser um gnosticista, ou no sentido de um religioso, um doutor de la lei. Ah, eu sei todo de Deus. E aí queda um conformado, pensando que eu sou salvo por meu conhecimento, eu sei todo de Deus. Não. Somos salvos por la graça e por la fé em Deus. Pero essa graça e essa fé em Deus me vai animar e me vai motivar a tomar boas decisões. É minha decisão, como diz acá o texto, todo momento, falando sobre esse tema, não? Vida, morte, maldição. E depois vocês leem todo o texto em suas casas. Por suposto que acá é um texto, como eu dizia o contexto, que está salindo, não, rumbo à terra prometida, está sendo de ellos uma nação, é um povo que não conhece a Deus de hecho, não, porque conhece lá as histórias que contava seus padres, seus antepassados, pero já havia passado muitos anos. Imagina que 400 anos é mais que a história da Argentina, não, como povo. A Argentina como povo tem nada mais 200 anos, não? E acá estamos falando de 430 anos que Deus já havia hablado a seu povo, Deus havia dado a los patriarcas, Deus havia feito todas essas manifestações miraculosas e especiais que vemos mediante os patriarcas, não? E isso, que todas essas manifestações disseram que o povo também acordasse e que exercesse de certa maneira a sua fé. Por suposto que eles teniam essa informação, é o que eu digo, eu venho acá todos os dias falar da palavra de Deus, dar uma informação, falar de informar, porque eu não dou só dados, eu com dados é a menor parte, não, eu não agarro uma parte, um versículo e tiro aleatoriamente, não, eu agarro esse dado e transformo em informação precisa para nós outros entender o que Deus quer para nossas vidas, o que Deus está sendo em nossas vidas. Então, que passa aí? Passa que nós outros começamos a tomar essa decisão de querer realmente pôr por prática a eleição da vida. E não viver todos os dias eligindo morte. Como eu disse, quando eu elijo solamente meu bem-estar e bueno, um dia que falte, Deus não vai ser nada, Deus não se vai enojar, não, Deus
Deus não se enoja porque vós falta a igreja. Deus se enoja porque vós não entende o propósito dele e não vive segundo o propósito dele, segundo sua vontade. É isso que poderia dizer que não é Deus, não? Não é leito de faltar em si um dia na igreja. Bueno, que Deus los bendiga muito. Eu pido aí que tome essa decisão de deixar o like. Deixar o like aí. O like está cá, não? O like é cá e cá a subscrição para acordar-se, não? Eu pus isso daí para que vocês se acordem. E todos os dias é um vídeo de paz de Deus nesse canal. Que Deus los bendiga muito. Tchau, tchau.